Fala, torcedor santista. Então, o endividado Santos vai tirar o escorpião do bolso e pagar 33 milhões de reais pelo Felipe Loyola, o jogador do Independiente? Será que vale a pena? Mas antes de irmos pro vídeo, não se esqueçam de deixar o like, comentar, se inscreverem no canal, muito importante para a gente continuar aqui o trabalho. E se não derem um like, o Loyola vai pro Corinthians e vai marcar 3 gols no Santos, hein? Então, desce o dedo no like aí. Bom, então vamos pro vídeo. Felipe Loyola é um jogador do Chile, tem 25 anos, atualmente está no Independente da Argentina. Ele também tem presença constante aí na seleção do Chile, aquela que teve uma eliminatórias muito ruim, apenas 11 pontos em 18 partidas, foi o lanterninha das eliminatórias da Copa. Apesar de estar na seleção, a seleção está muito fraca, né, a seleção do Chile. Então ele está no Independente desde 2024. O contrato dele vai até junho de 2028. Antes ele teve passagem pelo Fernandes Vial, atualmente na segunda divisão do Chile, e no Huachipato, também do Chile. Então ele é meio-campista, joga mais ofensivo pelo lado direito, tem bastante visão, faz muito aquela pressão na saída de bola. Já com a posse, ele se apresenta bem para receber o passe, então ele faz aquela passagem entre a linha da zaga, ele vai até a linha de fundo bem, faz bons cruzamentos. Pelo que eu analisei, o ponto forte dele é o bom posicionamento na entrada da área. Então ele está sempre ali pronto para receber uma bola do companheiro dele ou até pegar um rebote para finalizar. Então ele finaliza também bem de primeira. E esse bom posicionamento dele acaba fortalecendo muito a finalização. Então ele é um jogador, um meio-campista que faz gols, dá assistências. Então ele também contribui bastante com a bola na rede, né? Outra vantagem que ele tem é que ele também joga de lateral direito. No Chile, na seleção do Chile ele joga bastante como lateral direito. Então pode ser muito útil, porque a gente tem uma deficiência aí já de bastante tempo nessa lateral. Então, o Igor Vinícius foi muito bem no final do Campeonato Brasileiro, mas já o Mike, que é o reserva dele, não foi. Né? Então deixou muito a desejar. Então, caso, por exemplo, o Igor Vinícius não comece tão bem o Campeonato Paulista, o Mike volte para o ano de 2026, não volte bem, a gente tem uma opção, que é o Loyola, ele jogar nessa posição. E também, né, se quem sabe o Sherman aí a gente não aproveita, o Santos está tentando negociar ele, mas se ele ficar também é uma opção que também não se firmou em 2026, mal jogou no time principal, apesar de ter sido campeão do Paulista Sub-20. Então aqui estou projetando na tela o mapa de calor do jogador no Campeonato Argentino, né, de 2025. A gente pode ver aqui que ele tem, de fato, ali a parte mais vermelha, onde ele mais atuou, tá no meio de campo do lado direito. Mas se a gente for olhar, ele acaba tendo presença em todo o meio de campo, participando bastante do ataque e também voltando para ajudar lá atrás na defesa. Então, ele é esse jogador que consegue cobrir bem a saída de bola, né? Quando o time recupera a bola ou sai, né? Pelo tiro de meta, ele recebe a bola, consegue trabalhar, tocar, ir para frente e finalizar uma jogada. Então ele é um jogador que chama do box to box, né? Então ele sai desde lá de trás, jogando lá de trás até indo pro ataque. Então, assim, pelo que eu pude perceber nessa análise que eu fiz do Loyola, é que ele é um jogador bem versátil, ele pode ser aproveitado em outras posições que não a principal dele, que é o meio de campo pelo lado direito. Pode ser um coringa do Santos na temporada, se ele de fato vier, né? Na temporada de 2025, ele participou de 42 jogos pelo Independente, sendo 38 como titular. Foram 9 gols e 5 assistências, o que dá mais ou menos uma participação a gol a cada 3 jogos. Na parte defensiva, ele teve uma média de 1,7 desarme por jogo e 3,7 bolas recuperadas por jogo. Pela seleção chilena, já foram 8 jogos, 7 como titular,
um gol e nenhuma assistência. Mas é aquela seleção do Chile bem abaixo do que a gente está acostumado. Então, quando a gente olha só o fator campo, na minha opinião, eu acredito que sim, é uma contratação para reforçar o Santos. Provavelmente ele chegaria para ser titular e pode ser usado em outras posições, não só como um meia atacante, um meia ofensivo pela direita. Tem um bom posicionamento, então ele ajuda a recuperar a bola quando o time está sem a posse. Ele se posiciona bem para receber um passe, dá boas assistências, ele também chuta para gol, faz seus gols. Então eu acredito que sim, ele seria uma boa contratação. Agora, quando a gente olha os valores envolvidos, para o Santos é uma paulada muito grande. Então, o Santos está tentando negociar para que o passamento seja parcelado e o Independente está tentando aumentar o valor pago de entrada e pedindo garantias para o que ficar a ser pago, dado que o Santos não tem boa credibilidade no mercado, né? É bem conhecido como caloteiro aí no mundo do futebol. Então, a questão financeira sim é um problema. Pelo que eu pesquisei, segundo a apuração aqui da mídia, o Santos ele já se acertou com o jogador, mas eu não encontrei o quanto que o Santos ofereceu de salário. Bom, um problema que pode surgir aí no meio do caminho é que parece que o Fluminense também está interessado no jogador e vai tentar atravessar essa negociação. E vocês acham que seria uma boa o Loyola no Santos? Eu acho que sim, e vou torcer para dar certo, mesmo com esse alto custo. A gente sabe que o Santos está nessa situação e não tem jeito. Se não gastar um dinheiro num bom jogador, vai acabar gastando em outros bagres aí que a gente já conhece essa diretoria. Sabe que eles não têm aí muita capacidade em escolher jogadores e pagar o que seria o valor mais correto, né? Então, espero que dê certo e o Loyola venha para o Santos aí em 2026. Bom, queria aproveitar e deixar aí um Feliz Natal para todo mundo, que seja um dia muito especial, que todos possam aproveitar com a família, amigos, estar com as pessoas que a gente gosta e ter uma ótima noite. E aproveitem bastante, tá? Um abraço e a gente se vê amanhã.